Só por esta pequena apresentação conseguem perceber a forte ligação dos filhos deste senhor à companhia. Algumas destas fotografias podem encontrá-las também naquele painel atrás de vós, que corresponde às contratações de 1931, mas a verdade é que esta ligação vai durar durante todo o século XX. E não se estende aqui. Portanto, há outros elementos da família que acabam por também estar ligados à CIF, e por isso não restam dúvidas que é efetivamente a história de uma família. Mas quando vos falo da história de uma família, não é só a da família Paiva. Estes gráficos que vos mostro resultam do tratamento das fichas de cadastro e identidade pessoal conservadas na CIF. São um total de 1.569 pessoas, se agora não me falha a memória, que foram possíveis de identificar através destes documentos. E o que é que estes gráficos demonstram? A forte presença de várias famílias a trabalhar na empresa. Vejam a quantidade de funcionários que têm pai, mãe ou cônjuge a trabalhar na fábrica e a quantidade de funcionários que têm um ou mais filhos a trabalhar lá. Por isso, não é só a família Paiva, mas sim um conjunto de outras, com muitos outros nomes que aqui se poderiam referir. Em termos de números, já falamos um pouco, mas queria só chamar a atenção, porque aquele painel ali atrás pode induzir um pouco em erro, não foram só homens a trabalhar nesta indústria. A presença feminina estava representada na CIF, ali naquele painel podem ver depois o número de mulheres contratadas ao longo dos anos, mas importa reforçar que não é de todo um ofício puramente masculino e as mulheres foram efetivamente determinantes em toda esta construção. Aqui trago-vos os rostos de algumas delas. Acho que, não tendo tido a oportunidade de as colocar naquele painel, não podia deixar de lhes prestar homenagem. Ainda hoje temos várias senhoras a trabalhar na fábrica e que continuam a desempenhar um papel particularmente importante. Esta fotografia trago-vos para recordar que também muitos jovens iniciaram ali o seu percurso. Por isso, temos histórias de família, de pessoas que trabalharam uma vida inteira na fábrica e que, por isso, ela também faz parte da sua história de vida. E de onde é que vinham estas pessoas? Estas pessoas vinham daqui de perto, como é óbvio, mas não só. Vinham de vários sítios diferentes. Gondomar, obviamente, assume um destaque pela proximidade à fábrica, mas vejam também a quantidade de pessoas que se movimentavam diariamente das freguesias de Vila Nova de Gaia para encontrar trabalho na CIF. Isto acontecia porquê? Porque o rio efetivamente aproximava as margens. O rio era a grande estrada da altura e, por exemplo, em 1926, quando se noticia o levantamento da caldeira, fala-se de um espírito de entreajuda notável entre as comunidades das duas margens do rio que demonstra esta ligação. Por isso, trago-vos esta fotografia de uma embarcação da CIF. Lá em cima, na sala de cima, onde começa a exposição, podem ver um outro aspecto desta embarcação. Notem como ela é batizada com o nome CIF e lá em cima podem ver os detalhes do monograma da companhia colocado neste veículo. Por isso, só para recordar a importância do Douro na criação desta história. Dizia eu que algumas destas pessoas tiveram uma vida inteira ligada à fábrica e isto acontece também pelos processos de aprendizagem. Importa dizer que, num primeiro momento, a aprendizagem decorria em contexto oficinal, portanto, uma aprendizagem muito empírica, mas, a partir de determinado momento do século XX, começam a surgir as ofertas do ensino profissional. Por esse motivo, temos cá hoje a engenheira Ana Oliveira, que está numa qualidade dupla, não é? Em representação de uma antiga funcionária da CIF, mas também diretora do Centro Profissional de Ensino da Fundição. Ao longo destes anos, a CIF produziu diversos produtos. Eu trago este detalhe para voltar a sedimentar ou a sublinhar a importância do trabalho colaborativo. Vejam, o monograma da CIF está naquele pequeno pedaço de fita cola, mas ao lado tem uma abelha. A abelha é um detalhe interessante, e aproveitando para retomar uma parte da conversa que tínhamos há pouco, esta ideia de utilizar os animais como forma de veicular mensagens é particularmente importante e é reconhecida. Se calhar alguns de vocês se recordam da fábrica metalúrgica de Duarte Ferreira, a Fundição de Tramalhado, que iconicamente está associada à imagem da borboleta. A borboleta como símbolo de transformação e de renovação. Na CIF temos uma abelha. A abelha como símbolo de
trabalho em equipa, de espírito colaborativo, mas também de trabalho árduo, de esforço e de empenho. É uma imagem que vai depois ocupar algumas peças identitárias da CIF, nomeadamente uma linha de ferros de Ingomar, que me parece particularmente interessante. Mas só dizer que, ao longo do tempo, foram muitas as linhas de produtos em que se investiu, primeiramente na maquinaria agrícola e nos utensílios de uso doméstico. As panelas de 3 pernas eram elementos icónicos da produção desta fábrica, mas, à medida que o tempo vai avançando, existem outras linhas de investimento. Esta fotografia que aqui vem foi captada na segunda exposição do milho, corresponde a um dos cartazes dos diplomas, melhor dizendo, que está exposto naquela primeira parede, por isso foi a participação da fábrica nessa mostra, e queria chamar-vos a atenção para o cartaz que foi utilizado para apresentar a companhia. Ele é ainda o das Condições Reunidas, a tal Sociedade de Empresas Metalúrgicas, onde a fábrica esteve integrada, mas vejam a permanência desta imagem, que ainda hoje se conserva na CIF e que, de alguma forma, atesta esta memória longa. Os produtos agrícolas foram, efetivamente, muito explorados ao longo de todo o século XX, mas, a partir da década de 30, dá-se uma especialização na maquinaria têxtil. A CIF foi muito importante nesta área. Eles produziam tiares e várias máquinas para esta indústria e, curiosamente, os vestígios desta produção acabaram por desaparecer. Nesse sentido, apresento então o engenheiro Barbosa, atual diretor-geral da CIF, e que nos vai falar sobre o processo de gestão contemporânea da fábrica. Mas, se calhar, eu vou começar por passar a palavra à Sra. Rodrigo Valente e vou-lhe perguntar se consegue ver estas pessoas que eu trouxe aqui no quadro e se me consegue dizer quem são. Quem é? Tenho aí. Vamos ligar. Lá, caso dos meus pais. Tem que falar com o microfone. Minha pai e a minha mãe. E pronto, é a minha família. Tem que pôr o microfone. São os meus pais. O pai e a minha mãe. Como é que se chamava o seu pai? O pai chamava-se Rodrigo, pai de Valentes. Não era Rodrigo pai de Valentes, era Rodrigo Martins Empresa Paiva. Mas quando casou com a senhora chamada Aurora de Sousa Valentes. E ele me falou. Por interesse, tinha interesse, casou com uma pessoa rica, que era a minha avó, era muito rica, tinha vindo de Porto, vagos de cabelo, e ele estava a o nome da mulher. E conseguiu, não sei como é que é possível, conseguiu mudar-lo. De Rodrigo Martins de Pai para Rodrigo Pai Valentes Júnior. Porque o meu avô era Rodrigo Pai Valentes. O Sr. Rodrigo também trabalhou na fábrica, não foi? 12 anos. Quando é que começou a trabalhar? É o seguinte, na altura era a guerra do ultramar. E eu não fui como militar, não conseguia arranjar emprego em sítio nenhum, porque dizia uma lei que quem fosse para o ultramar, quando viesse, as empresas tinham que readmitir. E portanto eu não arranjava emprego, já tinha empregado, e o meu pai disse, vais para a CIF. Como que se pode, e a família toda para a CIF. E eu para a CIF. Não se devia ser nada, eu era um académico. E o que é que foi fazer? Qual foi o cargo que ocupou? Aspirante, praticante, eu sabia fazer essa coisa, estudar, inglês sabia muito, e ao curso de estudo britânico. E portanto, comecei por traduzir cartas. As filhas exportavam para a Nigéria muito, e era tudo cartas em inglês. E lá ninguém falava inglês nada. E o que é que exportavam para a Nigéria? Panelas, 3 panelas. As panelas ainda eram... Era impressionante. E eu traduzia as cartas. E então, em inglês, ninguém falava inglês, é tudo pessoas de idade. E eu era o mais novo. E o patrão dizia assim, lá na cá... Tem que dizer quem era o nome do patrão. O senhor não dá o nome, chamavam-me dizia assim, sabes falar língua de câmbio, anda cá. E eu, o que é que eu ia fazer? Além disto, ele gostava muito de carros, tinha carros em inglês, e os livros de instruções eram em inglês. Anda cá que fala língua de câmbio. E eu cheio de medo, porque podia, que era orgulhoso, podia errar, não é? E então, na fábrica, na garagem da fábrica, que era um senhor que não via aqui, que era o Batateu, chamava-se Joaquim Oliveira, não o encontrei. Era o Batateu, que era um mecânico, lá tinha a senhora Mândio, mas depois só o Batateu. E então, eu trazia, passava por aquilo, agitava os carros, que falava a língua de câmbio. O que é que quer dizer? Estava a falar no início do seu percurso. Pronto. E então, não é só traduzir cartas, aprendi muito.
Na altura apareceu o POC, Plano Oficial de Contabilidade, porque as escritas eram a moda da casa. Cada pessoa tinha a sua maneira de fazer a escrita da contabilidade. E na altura apareceu o Plano Oficial de Contabilidade, obrigatório. E então tive a sorte de mandar aprender. Mandaram aprender mais o guarda-livros. Não, o ajudante do guarda-livros. O guarda-livros era o senhor Raul, o antigo, sabia a moda dele. E havia então o ajudante do guarda-livros, que era José Domingos Matos Quintas. Era uma pessoa competitíssima, não é? Fomos os dois aprender o POC. Eu tive a sorte de aprender o Plano Oficial de Contabilidade. E, além disso, de ter uma máquina de contabilidade, que ninguém sabia daquilo, mandaram aprender também. Eu tive sorte na minha vida. E fui aprender. E mexer, eu não pensei a contabilidade nas máquinas. O senhor Rodrigo trabalhava nos escritórios, não é? Sempre fiz horas. Na Rua de São João. De vez em quando, ia à fábrica, de vez em quando. De vez em quando. Até que eu tinha um carro, eu vou contar o que é que se passou. O Sr. Penal Sousa não queria que ninguém tivesse carro. Só era de carro. E eu queria comprar um carro. Queria comprar. E então o meu pai pediu a ele tinha um carro a vender, lindo, que era um, adorava aquele carro. E aquele carro era um outro sonho. E ele vendeu, tinha um ano, vendeu a mim. E eu adorei. E eu disse à fábrica, ao batateu, para mexer no carro. E pronto, três à fábrica. E na fábrica, esta vez do Sr. Moia, Fernando de Moia Afonso, e o Sr. Sidónio. Eram os dois homens da fábrica, era o Sr. Moia, depois que era o diretor técnico, e o Sr. Sidónio, que é o diretor pessoal. Muitos meus amigos, conheci poucas pessoas lá na fábrica. Além de Sidónio e do Moia, há mais um ou dois, o Ataceu, e mais ninguém. Eram 300 empregados. 300 empregados. E 100 mulheres. 100 mulheres nessa altura? 100 serventuários. É assim que se faz, 100 serventuários. 100. Portanto, mas ainda não nos disse, quando é que foi mesmo ao certo que começou a trabalhar? 1967, por aí? 67. 67. E quantos anos trabalhou na CIF? 12. 12 anos. 12. Foi uma vida... Assisti ao princípio do Rio, na janela da CIF do São João. Da Rua de São João? Sim, fiquei espantado. Voavam os carros para lá abaixo, Mercedes, aquelas que é para o Rio. E eu na janela da CIF do São João. Essa época foi particularmente conturbada. Fiquei espantado. O meu pai segurou-me. Segurou-me. E a entrar, deixar entrar. O Piquete. E ele ficou feliz. Mas não pode normalizar. E eu depois deixar aguardo feito. Ele passou-me ao carro, meu pai passou-me ao carro. E chegou lá aos militares e viu um militar com isso lá aberto. E o meu pai era um militar, o meu pai era muito duro, era muito triste. Não era para brincadeiras, não era para brincadeiras. E ficou espantado, nunca viu um militar assim. Com as costas, com os peitos lá abertos. Não pode fazer nada, Piquete. E ele pediu o dom para casa. Mas tem memória dessa época de 74? Foi na altura, portanto, foi mais ou menos na altura em que falece depois o Fernando Alves de Sousa. Tem memórias dessa época? Só quem lidou, aqui não sabe ninguém, dos juízes, que tem lidado com o Sr. Fernando Alves de Sousa. Eu gostava com alguém, porque eu lidei 12 anos com ele, pessoalmente, 12 anos. E o líder de cão, e as pessoas me chamavam a estrear. Eu veio a com ele. O meu pai estava presente, sentado a escutar. Só quem lidou com ele é que sabe. Tinha o Ionetes, andava em cima do rio, bateu com a asa com aquelas bolas. E aqui ainda abaixo, o pessoal falou: bem abaixo. E eu não veio abaixo. Muito adorado. Não veio, estão só cá. E eu achei graça. E ele estava uma senhora ao lado. Uma senhora. Das muitas que ele tinha antes, agora não é muito antes. Lá o senhor ao lado e ele gostou chatice. Subiu tudo isso. E ela não sabia pousar. Ficou muito a morrer, não é? E ela começou a ter na casa dele, bateu na cara, e todo se moveu para baixo, a Firex. E ele acordou. Acordou e sentou-se. Graças a Deus. Pois. Foi uma sorte. Mas só contextualizar, Fernando Alves de Sousa foi um dos diretores, um dos presidentes do Conselho de Administração da Companhia Industrial de Fundição, e se tiverem curiosidade podem dar de rostos naquela cronologia. Era um dono, era uma graça. Sr. Rodrigo, mas e do pai do Fernando Alves de Sousa? Tem memórias do Delfim? Nunca li, não conheci. Mas sabe histórias. Sei também. Diga-me lá qual é a relação do Delfim Alves de Sousa com o seu avô, Rodrigo Paiva Valente.
Davam-se muito bem. O Sr. Alpino queria que o meu pai fosse filho dele. Porque o filho do Sr. Alpino era só para não quero. Vivia no hotel. Ele não vivia do pai, vivia no hotel. Achei graça. Isto são coisas curiosíssimas. Havia lá um empregado que era o Sr. Armando Pós-Jantes. Eu até posso fazer assim. Fernando Alves de Sousa é este senhor de cá. Só quem lidou com ele é que dá. Lembra-se desta fotografia? Sei, o de cá é meu avô. De cá é o seu avô. Não conheci. Pois. Morreu no ano em que eu nasci. Eu só conheci o meu bisavô, o Vitorino. Que está ali também. Está. É o senhor do meio. Exatamente. Esse era vaidoso, a prova sobre. Comprava de Dormi, sobretudo, se eu lá com sobretudo novo, foi uma fortuna. Andava lá para viagens. E comprou um Volkswagen. Não. Ouvi um empregado, que era o Sr. Manuel Pereira, o Neca. E quando eu entrei lá, estava o Neca, que era muito engraçado. Fazia pouco dele, sempre com cuidado, Deus no livro. E aí, fazia pouco dele, puxou sobretudo novo, andava para viagens lá. E o Sr. Manuel Alves Sousa com uma charuta à quinta-feira. E o Sr. Manuel Alves comprou um charuto para matar bem, diante dele. Enfim. Você tem uma vida animada. Exatamente. E eu esqueço as coisas. Depois, não sei o que fazer. Há de descer às escadas, ao meio-dia e meia. E lá quinta-feira ia barrando, o Sr. Manuel Sousa, almoçava no escondido. Contei. No escondidinho, ia ao escondido do Passo Manuel, queria estacionar, não conseguia estacionar. Ia no gol, barreco. E um fulano qualquer e disse: "Estás com o meu avô, como uns 600, 600. E ele chegou assim e disse ao pai: "Olha aí, manda comprar os 600. O quê? Não tenho nosso carro. Quero 600. Quero mostrar um gajo. Como é que eu só tenho 600? E como o meu pai foi falar, custou 43 pontos no avô, naquela altura. 43. E então, o meu pai disse: "Que sacrifício, eu não tinha pouco dinheiro." E comprou. E lá foi. E já teve um ano, que é um ano, que eu foi um ano. Perdeu logo. Não era para ele aquilo. Uma ocasião disse: "Tu não queres tapar?" Eu não. No princípio, eu nunca tinha dado pago. Então anda comigo. Era Jaguar. Fiquei doido. Não sei se mal. Entrei com aquele carro lá enchidinho, só chão. E ele deu 200. Numa reta que tem, deu 200. E eu, ai Jesus, meu Deus. E chegou lá, pronto. E eu fiquei boca aberta, fiquei lá, fiquei doido. Eu aqui, não encontrei ninguém ainda que lhe tivesse lidado com essa pessoa que estava a falar com alguém que tenha conhecido o Sr. Fernando. Conhecido, lidado com ele. Gostava. Temos que organizar um encontro de atuais e antigos funcionários da CIF para toda a gente se conhecer, para voltar a recordar essas... Pois é, uma época que ninguém é muito antiga, ninguém é moderna. Até uma época intermédia, não encontro ninguém. Ninguém me sabe dizer. O Mataceu ficou, quando ele morreu, ficou o secretário da Neves. Era um chofer dela. E ia lá aqui, lá. O Mataceu, o Joaquim Oliveira. Mas não apareceu, deve ser vivo. Acho que ele era novo. Pode ser que um dia não consigamos encontrar. Muito obrigada, Sr. Nada, muito bem. Vou passar a palavra à Sra. Engenheira Helena Oliveira. E antes de entrarmos noutras questões, vou-lhe perguntar: quando é que começa a trabalhar na CIF e que funções é que ocupa nessa altura? Ora bem, a minha história na CIF é relativamente curta. Eu trabalhei na CIF 1 ano e meio, vinda com um propósito quase determinado. Eu trabalhei a minha vida toda, trabalhei em fundição, trabalhei 7 anos na Fermi, na Trofa, e quando essa empresa fechou, o Sr. Álvaro Pereira, que era na altura o responsável, o dono da CIF, convidou-me a mim e a mais 6 ou 7 colaboradores a vir para a CIF com um propósito definido: começar a fazer peças técnicas em ferro fundido nodular. A CIF fazia apenas aquelas, digamos, peças que todos nós conhecemos, lindíssimas, os candeeiros, as grades, as panelas de 3 pés, que no Minho se chamam potes, que na altura em que eu estive na CIF eram muito exportadas principalmente para países africanos, como a Angola e Moçambique à cabeça, mas eram também para o centro da Europa para ser utilizados como vasos
Eu lembro-me dessa... Não tinha essa informação, são detalhes interessantes. E, nomeadamente, Bélgica. Eu tinha um cliente na Bélgica que levava peças de 3 pés. Obviamente em pouca quantidade, porque tinha esse fim específico. Os bancos de jardim, lembro-me que eram normalmente exportados para... os 2 principais clientes eram a Bélgica e a Inglaterra. E soube hoje, em conversa com o engenheiro Nuno, que já não fazem essas peças, e eu tenho de facto alguma pena. E ao mesmo tempo sinto-me um bocadinho culpada, porque foi na minha altura em que a transição para as peças técnicas em ferro nodular se começou a consumar. Começaram-se a ganhar clientes nessa área e pronto, são realidades diferentes. Entretanto, esse tipo de peças também tem outra utilidade. Essas peças que eu diria que é quase como no mercado das bebidas, chama-se mercado da saudade. Estas peças para mim também é um bocadinho o mercado da saudade. São peças muito bonitas. Nós temos peças da CIF em variedíssimos locais, em variedíssimos países. Lembro-me na minha altura, que já não sei exatamente se foi o término de uma encomenda, mas estava lá quando isso aconteceu, os famosos candeeiros da Quinta do Lago, que foi uma encomenda fantástica. E de facto na CIF, eu ainda não disse quando é que comecei a trabalhar no dia 2 de fevereiro de 1996 e saí no dia 15 de julho de 1997. Portanto, trabalhei lá ano e meio, muito pouco. Entretanto, nessa altura, tive apenas um dia de férias, e no dia 17 comecei a trabalhar no Sinfu em 1997 e ainda lá estou. O que é que eu tenho de memória da CIF? Achei muita piada porque falou aqui no Sr. Matateu e eu sou contemporânea do Sr. Matateu. Eu não se chamava assim, mas toda a gente... Aliás, eu fiquei agora a saber o nome dele, porque eu não sabia, para mim era o Matateu. E pronto, ele não está aqui, ele sabe o que eu penso, suponho que ainda é vivo, pelo menos não... Suponho que é. Ou se falar... Pois. Que era ele era encarregado na altura, e era aquele encarregado que quando chegava o Sr. Alexandre Pereira, ele ia falar com ele e todo o tempo estava à volta dele a contar-lhe tudo o que passava na fábrica. Portanto, é inesquecível o Sr. Joaquim Oliveira, mais conhecido por Matateu. Tenho manifestamente pena, embora de facto eu tenha uma curtíssima passagem pela CIF, ano e meio que eu já disse, mas tenho pena de não ver aqui nenhuma cara conhecida desse tempo. Mas também... está! Qual é o seu nome? Maria de Lourdes. Pronto. Há aqui uma pessoa que eu gostaria muito de ter visto, até trabalhar... Em que trabalhava? Nas máquinas. Era? Então, claro, o nome já me lembro. nós chegávamos a ter equipas de Já me lembro. Naquela célebre linha que só tinha senhoras. Exatamente, pronto, eu afinal lembro. E depois há uma pessoa inesquecível que pela vida dura que tinha, a nível particular e mesmo a nível do trabalho duro que fazia na CIF, eu nunca mais me esqueci. Que presta aqui a minha homenagem, tenho pena de não ver aqui, que é Alice. Suponho que seja viva, que ela era um pouco mais velha que eu, portanto eu ainda estou aqui. Portanto, imagino, se alguém tiver contacto com a Alice, digam-lhe que eu me lembrei dela aqui. É uma pessoa que... Temos todo o gosto em ver o vídeo da Alice. Tenho muito boas recordações dela. Ela era vazadora, o que é seguramente a única mulher que eu conheci vazadora, e metia inveja a muitos homens. O que é que eu tenho de mais da CIF nesta curta passagem? Eu vinha de uma empresa que trabalhava para a indústria automóvel pesada, fazia peças para caminhões e uma exigência muito grande, e vim para a CIF de repente, trabalhei 7 anos, que é bastante tempo, conhecia bem a Fermi. Participei em tudo naquela empresa. Infelizmente estava lá no dia em que ela fechou. Era uma empresa, de facto, era a Cometna do Norte. Não sei se alguém conheceu a Cometna no Sul, a Fermi era a Cometna do Norte.
Ela teve, de facto, um fim infeliz. O facto de ter sido intervencionada na altura do 25 de Abril tirou-lhe, digamos assim, algum músculo financeiro e acabou por fechar em 1995, final de 95, e eu vim para aqui em 96. E, portanto, eu estava habituada a uma empresa em que os trabalhadores eram operários e vim para uma empresa em que os trabalhadores eram, e isto não é mau para ninguém, mas eram camponeses, era completamente diferente. Os operários eram aqueles trabalhadores que consideravam o patrão o explorador da classe operária. E os camponeses consideravam o patrão o amigo que lhes dava trabalho. Era completamente diferente. E isso para uma pessoa que nunca viveu antes, ou que só viveu isto, não dá valor. Mas de facto foi um corte completo na visão do que era o trabalhador operário, o trabalhador camponês. E a designação é minha, não quero desprestigiar ninguém. Tem tudo a ver com a história do território. Exatamente. Um território profundamente ruralizado. Exatamente. As pessoas tinham muito contacto com a terra. Exatamente. Eu lembro-me que havia pessoas que por vezes faltavam porque iam fazer a vindima ou iam fazer a poda. Aliás, se me permite, eu até conto um detalhe interessante. Acho que dá para ver numa daquelas fotografias do livro que estão lá em cima, que é que nos primeiros anos da fábrica existia até uma horta lá. Exatamente. Portanto, o cultivo da terra convivia diretamente com a floresta. Muito bem, eu diria que da CIF é isto, que tenho muito respeito pela CIF, saí de lá há 27 anos, mas continuo a ter de facto um respeito muito grande e uma consideração enorme aqui pelo engenheiro que ele levou até onde ela está hoje, apenas com pena que se tenha perdido este tipo de peça, que já existe pouco em Portugal e que é uma imagem de marca, mas como estávamos nós a falar aqui, muitas vezes também é devido a uma política industrial que não é amiga dos territórios e não é amiga das empresas, porque muitas vezes, e eu presenciei isso muitas vezes, até por formação profissional, é normal que se veja como é que são as tampas, de onde é que são as tampas, de onde é que são os candeeiros, e tudo isso, e muitas vezes vê-se em muitas terras por esse Portugal fora, candeeiros italianos, candeeiros espanhóis, quando cá se fabricavam, e se fosse ajudado mais esse património industrial, hoje poderíamos ter esse tipo de fabrico. Passando um bocadinho então para esta... Eu se calhar aproveito para lhe fazer assim uma espécie de uma provocação, agora na qualidade de diretora do Sinfo. Exatamente, isto é uma reportagem que saiu no Expresso em 2018. Por isso, ouvi-vos há alguns anos. Como é que responderia agora a esta questão? E por que não trabalhar na fundição? Eu tirava-lhe o ponto de interrogação e punha uma exclamação. E por que não trabalhar na fundição? Eu devo dizer que o problema agravou-se, não melhorou, agravou-se. Porque neste momento, com a falta de trabalhadores, eu julgo que é transversal a todos os setores. Todos os setores, neste momento, se queixam de falta de trabalhadores. É na restauração, é nos aeroportos, é na metalomecânica, na metalurgia, na fundição, toda a gente se queixa. E de facto, houve aqui uma mudança que eu ainda não consigo compreender bem desde a pandemia. Mudou na altura da pandemia. O setor de fundição tem ainda uma situação pior, que é a imagem que lhe está associada. Quando se fala em fundição, antevê-se um trabalho duro, em condições más, com o pó, o calor, e é isso que vai à memória. E isso é falso, já não é assim. Há fundições com muito boas condições de trabalho, não há penosidade que... nós se vamos à internet, vê-se ainda fotografias, muitas vezes são tiradas de países como a China ou mesmo a África, se bem que a África há pouca fundição, em que as pessoas ainda trabalham descalças. Aqui um parênteses, eu quando cheguei à CIF em 1996, havia um trabalhador, e penso que ali a colega se deverá lembrar, que de vez em quando ainda andava descalço. e ainda andava descalço, que é uma coisa interessantíssima, não estava habituada a ver. Mas isso já não é assim, as condições de trabalho são boas, a tecnologia mudou imenso
Aliás, com a mudança da tecnologia, mudam também os produtos fabricados na fundição. A questão homem-mulher, eu por acaso a CIF para mim foi uma surpresa muito grande, como disse há bocadinho, havia uma linha que era apenas, tinha apenas mulheres. E, portanto, era exatamente igual e elas sentiam-se como igual. E hoje a situação não mudou muito. Mesmo naquelas condições que trabalham com máquinas e que a produção é bastante automatizada, já se vê muitas mulheres a trabalhar à frente das máquinas. Porque não trabalhar na fundição? Por tudo que eu já disse e que julgo que era os trabalhadores de fundição, a quem eu presto a minha homenagem, não só aos trabalhadores da CIF, como a todos os trabalhadores das fundições em Portugal. É um trabalho de facto duro, que não é visível. Toda a gente sabe que é uma têxtil que fabrica o vestuário que a gente utiliza diariamente. Toda a gente conhece a fábrica da cerveja, porque a gente gosta dela, dos vinhos, da restauração, conhece nomes de restaurantes, mas poucos conhecem uma empresa de fundição. E isso é falta de notoriedade, é falta da gente dar um bocadinho de importância. Isso passa também pelos próprios trabalhadores da fundição terem o cuidado de passar aos filhos e aos familiares aquilo que de facto é do bom de trabalhar na fundição. Se me perguntarem, está bem, ok, mas o que é de bom trabalhar na fundição? Eu digo uma que sempre, desde que lá comecei até hoje, digo que é sempre a mesma. Não é um trabalho monótono. Não há trabalho monótono na fundição. Eu imagino que uma caixa de um supermercado tenha uma vida desgraçada a nível de monotonia. Um trabalhador de fundição não tem um único dia que seja monótono. E, portanto, eu, como não gosto da monotonia, acho que a fundição está perfeitamente, aliás, nunca de lá saí. Relativamente à questão que me coloca, relativamente mais àquilo que é a minha profissão atual e que já levo 27 anos, que é a formação profissional na área da fundição. Eu acho que é importantíssimo que as pessoas não comecem a trabalhar metidas numa fundição, ou seja, porque normalmente ainda há a ideia de que é como os calores na faculdade, vamos baixar este. E muitas vezes é mau que façam isso, porque as pessoas muitas vezes ficam com uma primeira impressão, e nós sabemos que nas fundições há muita gente que entra e não aguenta lá. E eu acho que nós devíamos ter cuidado de... Existe um centro de formação profissional da indústria de fundição, que é o CINFU, onde nós temos todas as condições para formar as pessoas, dar-lhes um bom início de trabalho, mostrar-lhes o que é o setor, e então elas depois estão prontas para ir para as fundições. Outra coisa que eu poderia aqui, fala-se muito da imigração atualmente, porque nós precisamos de facto de pessoas para trabalhar. Eu vou só dar aqui um exemplo que não tem nada a ver com fundição. O jardineiro que eu comigo trabalha lá em casa, falha muito, é muito mentiroso, e depois diz sempre a mesma coisa: eu não tenho pessoal para trabalhar. E então agora meteu 3 indianos e 2 timorenses, e ele está contentíssimo com eles. A única coisa que ele se queixa é de que estes gajos não têm a nossa cultura, eles não tomam banho. E eu digo, mas ensine-os, diga-lhe que têm que tomar banho. Eles têm que tomar banho 2 vezes, porque eles chegam de manhã a cheirar a caril. Portanto, há aqui uma cultura que eles têm de apreender, isto parece uma chalaça, mas não é. Há uma cultura que eles têm de apreender para se dar bem com a nossa cultura, com os nossos hábitos. E uma das coisas que têm sido feitas para acolher os imigrantes, e que eu considero muito importante, é o ensino da língua portuguesa. Os imigrantes têm acesso a aprender português de forma gratuita. Isso é muito importante para a sua integração. Outra coisa que é muito importante para a integração dos trabalhadores, até para não haver exploração de trabalhadores, que muitas vezes, infelizmente, há sempre isso por todo lado, não é só em Portugal. Os portugueses também foram explorados muitas vezes em países estrangeiros por onde foram. E os portugueses, em vários ofícios, aliás, nós temos, assim como existe o CINFU, existem muitos centros iguais ao CINFU em várias áreas,
Eu acho que devia haver a preocupação de dar uma profissão em 15 dias ou um mês para lhes explicar minimamente o que é uma profissão, para eles depois terem no mercado de trabalho algumas competências que lhe interessem a eles, porque já estão mais competentes, e que interessam às empresas onde eles vão trabalhar, porque têm trabalhadores que não sabem, como aqueles que se veem completamente sem saber nada, vêm completamente desprotegidos e mais facilmente caem no desemprego outra vez. E nós temos imigrantes que caem, de facto precisamos deles e precisamos de os acolher bem, e o Sinfu é também um desses centros onde poderiam ser bem acolhidos. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Vou passar a palavra ao Sr. Engenheiro Barbosa, se calhar tivesse microfone. Cá está. Vamos lá. E vou começar por lhe perguntar, primeiro, quando é que chega a CIF, em que ano, e qual era a sua experiência profissional antes disso? Antes de mais, agradecer a presença de todos, principalmente dos colaboradores da CIF que estão aqui, mas alguns. Nós não somos muitos, dois, somos 31. Eu ia aproveitar para Medos fazer... deles estão aqui, não é mal. Eu ia fazer esse agradecimento no final, mas já que me tirou as palavras da boca, faço agora. Acho que eles merecem Claro que sim. este Já agora, louvor. eu mereço também ter esse agradecimento, agradecer publicamente a todos os funcionários pelas horas dedicadas a falar comigo, pela alegria com que sempre me receberam e pela forma como interromperam o vosso trabalho para tirar as minhas dúvidas e para acolher o meu projeto. Por isso, muito obrigada por tudo. Dizer também que na ficha técnica da exposição fizemos questão de vos deixar um agradecimento e não podia mesmo agradecer de uma forma mais profunda ao Sr. Engenheiro e Arquiteto também por todo o apoio prestado. Mas agora sim, voltamos ao assunto. Peço desculpa pela interrupção. Portanto, eu trabalho desde 1996, quando acabei o meu curso. Fui trabalhar para a Metalúrgica de Boca, que era uma empresa em Macinata de Boca. Nessa altura, trabalhei lá há 6 ou 7 anos. Ao fim desses 6 ou 7 anos, eu já vou voltar atrás, mas dizer o meu percurso. Ao fim de 6 ou 7 anos fui para a Alba, para a antiga Alba, que já tanto a Metalúrgica de Boca como a Alba já não existem. E depois venho parar a SIC, é o meu terceiro emprego, é onde eu estou atualmente. E já estou lá há 17 anos. Nós somos tantos, já são 17 anos. Já passei 50. E este meu percurso é muito acompanhado por o nosso atual patrão, que é um senhor belga, o Sr. Bernard Caillot, que já no tempo da Metalúrgica de Boga era cliente lá. E é um cliente um bocado especial, porque era um instalador de lareiras, operador de calor, e em 1970, ainda antes da Revolução, veio a Portugal com o carro carregado com peças de ferro fundido, para fabricar lareiras, operadores de calor. Ainda em Portugal, ainda só se via salamandras, nessa altura havia com os operadores de calor. E a primeira fundição dele para é na CIF, curioso. Ele já lá tinha colaboradores portugueses e veio parar à CIF. Só que quando veio meter à CIF, veio direto à fábrica. E os escritórios eram na rua São João no Porto. Portanto, ele próprio diz que foi muito mal recebido, porque não sabiam falar francês, nem sequer inglês, nem francês. Portanto, não havia lá ninguém que falasse com ele para poder receber como cliente. E ele desceu mais um bocado e foi parar na Macinata de Boca. Por sorte, na Macinata de Boca estava lá o Jean Cruz, que era um senhor que tinha estado na tropa, noutras funções em África, e sabia falar francês. Portanto, ele quando chega, apanha uma pessoa que falava francês para falar com ele. Pronto, e ficou lá o nosso cliente. E ao fim de 2 ou 3 anos, queria comprar a Metalúrgica de Boga. Só que os proprietários não quiseram vender. Não tinham a função de vender. E ele sempre teve a ideia de ter uma função. Passamos para a Alba. A Metalúrgica de Boga começa a ter algumas dificuldades, alguma série de problemas, e vamos para a Alba. Ao fim de alguns anos na Alba, ele tenta comprar a Alba também. Não conseguiu. Não conseguiu comprar a Alba e veio parar a CIF. Eu venho para a CIF preparar a aquisição. Então, o Sr. Alexandre Pereira era o proprietário na altura, estava a vender o património. O Sr. Alexandre Pereira tinha 2 filhas, acho que é vivo, tem 2 filhas, e tinha uma série de património físico que não lhe interessava ter, portanto não tinha herdeiros para tomar conta dessa quantidade de negócios. E então começou a vendê-los.
E em 2007 pôs-se a possibilidade de vender a CIF ao Sr. Bernardo Caio, que depois efetiva a compra em 2009. Portanto, em 2009 a CIF é adquirida pelo Sr. Bernardo Caio até os dias de hoje. Mas disse-nos qual era a opinião do Sr. Bernardo sobre a CIF. E a sua, antes de começar lá a trabalhar, antes desse processo? Já conhecia a fábrica, já conhecia a companhia? Já conhecia muito por culpa do Porto Capital Europeu da Cultura, acho que é assim que se chamava, da obra dos Aliados. Porque foi a CIF e a Alba, portanto na altura estava na Alba, que equiparam a Avenida dos Aliados todos os candeeiros que lá estão. Foi uma obra engraçada porque, como quase todos os concursos atrasam, e a inauguração estava para breve, porque eu estava na Alba, a ideia era fazer tudo na Alba. Curiosamente, depois vem parar assim, mas na altura, se o concurso fosse feito a tempo e horas, a Alba teria feito tudo. Desculpe interromper, só para ter a certeza. Se a memória não falha, na Avenida dos Aliados, os maiores, os candeeiros maiores, eles são chamados de tridentes, já agora. Os maiores são da CIF, os mais pequenos são da Alba, é isso, não é? É isso. E os maiores são da CIF, porque a CIF, curiosamente, tinha feito os moldes desses candeeiros para Espinho. Em Espinho já existem alguns candeeiros desses e a CIF, há uns anos antes, tinha feito esses moldes e depois, dado o prazo, conseguiu ser a CIF a fornecer os candeeiros grandes e a Alba os candeeiros pequenos. E foi nessa altura que eu conheci, havia uma parceria, depois já não tem a parceria, na altura quem estava como diretor técnico, diretor-geral da CIF era o engenheiro Fernando Afonso, que era meu amigo. Eu estava na Alba, vinha à CIF e a CIF ia à Alba para termos aqui alguma ajuda para conseguir fazer aquilo no prazo, que depois ficou muito apertado. E foi nessa altura que eu conheci a CIF. A CIF, a ideia que eu tinha quando estava na Motores da Voga, e quando estava na Alba, e nos primeiros anos da Alba, é que estava muito virada para a agricultura e para as panelas. Era a fábrica das panelas. Portanto, e fazia salamandras, fogões a lenha, portanto não estava no mercado da peça técnica, muito pouco peça técnica, era produto catálogo, que hoje já quase não existe. Já vamos falar dos produtos, já vou pedir para falar desse detalhe com mais calma. Mas em relação aos candeeiros dos Aliados, só dizer que há um outro detalhe curioso que está presente também naquela cronologia. Normalmente as peças de fundição são marcadas com a identidade, o logótipo da marca. No caso dos Aliados, a CIF colocou para além do monograma o nome Companhia Industrial de Fundição, está por extenso, está desdobrado, é uma vontade assumida de reconhecer a obra e, tanto quanto percebi, foi um desejo de uma antiga funcionária que levou a este detalhe. Portanto, é só uma curiosidade. Mas, na sua perspectiva, eu queria saber se já nessa altura se tinha noção da antiguidade da CIF, se este passado tão profícuo, se era algo que fosse reconhecido dentro do meio, ou se não é por isso? Infelizmente era uma fundição muito antiga. A ideia que havia que era uma fundição muito antiga. E era, na verdade era, o que a Helena dizia há um bocado, eu ainda apanho o início, portanto, em 2007, 2008, ainda havia pessoas a trabalhar de chinelos e o chão da fábrica ainda havia partes em terra. Os fornos eram a carvão, todo o aspecto da fábrica e arredores é dos fornos a carvão, que em 2010 nós instalamos os fornos elétricos e a partir daí a poluição, pelo menos atmosférica, transforma-se completamente. E as próprias pessoas, é um ambiente muito mais limpo, nós fornecemos as fardas, calças, botas, para as pessoas terem sentir-se melhor naquele ambiente, que não deixa de ser um ambiente pesado. A fundição é sempre um ambiente pesado, porque a fundição é pesada. Mas a verdade é uma. A forte audiência que temos e a presença dos atuais e antigos funcionários demonstra que realmente há um gosto pela companhia e há uma lealdade. Falando então das áreas de atuação, do tipo de produtos que vendem. Já falamos que deixam de produzir ou deixaram de produzir com a mesma frequência os produtos mais tradicionais. Os produtos de catálogo, portanto, as salamandras, os fogões a lenha e as próprias panelas hoje vêm da China. 99%, nós não fazemos 1%, se calhar, e os outros 99% vêm da China. Portanto, há pelo menos 3 importadores das panelas, que era um dos principais negócios da CIF.
Mas o negócio, tanto todos os anos, estava a desaparecer. Nós dizemos, as panelas é um negócio muito importante. Pronto, mas todos os anos vai descendo, porque quer não grande, quer não. Hoje não se utilizam as panelas, muitas delas são utilizadas uma vez e por isso é decorativo. Os coisas a lenha e as salamandras são produtos para casas rurais, para espaços que hoje a maioria das pessoas não tem disponibilidade para ter. Né? Numa casa moderna não está lá uma salamandra, não está lá um fogo a lenha, se vai dar a carregar a lenha. E hoje cada vez menos, porque é tudo elétrico, não é pellets, portanto, o transportar a lenha fez com que esses produtos começassem a desaparecer e têm desaparecido. Outra grande área que a CIF tinha, primeiro mais duas, que é dos gradeamentos, fazemos expansões históricas, ainda continuamos a fazer, estamos sempre a fazer, mas não com a frequência que fazíamos antes, porque hoje as pessoas põem vidro, põem alumínio que é mais leve, põem outro tipo de soluções que não é o ferro fundido. O ferro fundido, a grande vantagem do ferro fundido é a forma, é o desenho que possa ter, que hoje nas casas modernas têm, os arquitetos não põem. A outra área é o mobiliário urbano, bancos de jardim da China e as colunas de iluminação. As colunas de iluminação nós temos alguns modelos próprios, que ainda vamos vendendo, temos o exemplo da Quinta do Lago, ainda temos todos esses modelos, embora a Quinta do Lago já deixou de ser nosso cliente, porque mudou o mobiliário urbano, a construção metálica para chapa, e vai deixar de ter as colunas em ferro fundido, e estamos neste momento a perder a Câmara de Porto com produtos chineses. Portanto, há alguém que está a fornecer a Câmara de Porto com colunas de iluminação idênticas às nossas, portanto, idênticas às que existiam, vindas da China. Portanto, é mais uma área que estamos com muitas dificuldades em conseguir manter, porque os produtos vindos da China vêm a preços impossíveis. E não temos tido qualquer defesa das câmaras, porque são empresas portuguesas que fornecem, não são os chineses que vão fornecer, são empresas portuguesas que fornecem, mas materiais vindos da China. E em relação às peças de revisão técnica que a senhora engenheira falava há pouco, como é que estamos nesta altura? Que tipo de produtos é que fazem essas linhas? Nós hoje, 90% da nossa produção são peças técnicas, são peças de cliente, para todas essas áreas que aparecem aí, o aquecimento para os isoladores, continuamos a fazer rodas para os isoladores, e algum mobiliário urbano, mas que são mobiliário urbano de cliente. Por exemplo, a varandilha de São Sebastião, portanto, a grade de São Sebastião, para nós é considerada uma peça técnica, que é uma peça com cliente, com muitas exigências, nomeadamente o facto de serem ferro fundido modular. Todas as grades são certificadas, são com análises químicas, passos de resistência, um controle muito apertado, por isso para nós é uma peça técnica, embora para quem vê é uma grade. E pronto, depois fazemos peças para a indústria da metalomecânica, para a indústria hidráulica, para a pneumática, para todo tipo. Eu costumo dizer, até 750 kg, que é a capacidade do nosso forno, nós podemos fazer qualquer peça em ferro. Muito bem. O Sr. Engenheiro falava há pouco das colunas da Quinta do Lago e do seu tempo de trabalho, do seu percurso. Há alguma obra que tenha particular orgulho? Alguma que tenha ficado na memória? É a Varandilha de São Sebastião, porque é uma obra. Eu nem tinha noção, eu digo sinceramente, quando me falaram, foram umas grades para a Espanha, umas grades para a Espanha. Depois começaram a vir as exigências, veio um autocarro de Espanha com 17 pessoas ver a nossa fábrica, visitar a fábrica. Eu nem sequer tinha essa noção, pronto, da importância que esta grade tem para a Espanha. Ela é uma grade histórica, ela é um desenho de 1908, portanto fundida em ferro cinzento. Ela está protegida pelo PDM de São Sebastião, no País Basco, por isso tem um conjunto de obrigações para se poderem fazer intervenções e daí ela tem todo esse reconhecimento. Já agora, não sei se sabe este detalhe, a grade faz conjunto com os candeeiros de iluminação, que deve ter visto à época. Pronto, esses candeeiros são o motivo, são a forma de um prémio atribuído pelo Festival de Cinema de São Sebastião. Por isso o ferro fundido lá tem uma valorização que nós aqui ainda não conhecemos. Mas que sirva de exemplo. É verdade, eu estive lá agora, na semana passada em São Sebastião, porque eu dou o trabalho para lá, tenho a outra grade,
está aí na Concha, na zona, mas a importância que eles dão àquela grade e àquelas cores e a toda aquela maquinaria, uma coisa que eu nunca imaginei, portanto, na altura não tinha essa noção. E quando nos metemos nisso, foi há 5 ou 6 anos, quando nos metemos nesse projeto, é que vimos essa grandiosidade e é um projeto que há de durar uns anos, que é grande. Muito bem. O professor Silvio queríamos uma pergunta ao engenheiro. À vontade, quer fazer já, senhor? Não, não puder. Então, se calhar fazemos assim. Eu vou fazer agora uma pergunta, vai ser a mesma para todos. Se calhar, já que o senhor engenheiro já tem o microfone na mão, começamos por si. E a pergunta é igual, então, gostava de saber de que forma é que recebem esta iniciativa. Como é que é ver a CIF em disposição, saber informações que talvez fossem desconhecidas, como é que foi participar do projeto, qual foi a sua experiência neste evento? A CIF tem está agora quase a fazer 130 anos, desde 1955, está quase 130 anos, eu estou lá há 17, é um bocadinho da história da CIF. E quando eu chego à CIF, a história, tudo isto que vocês veem aqui estava escondido. Porquê? Porque nós tínhamos um edifício do outro lado da fábrica, onde tudo isto já lá esteve, ou parte dessas coisas que estiveram lá, e depois na rua São João no Porto. E quando o Sr. Alexandre Pereira vende o edifício da rua São João no Porto, os escritórios passam para a CIF, para as instalações, todo este material vem um bocado a monte e muito se perdeu. E no edifício do outro lado, exatamente a mesma coisa. Portanto, desenhos, portanto, nós não temos desenhos, nós não temos, tudo isso desapareceu. Nestas mudanças, todo esse património foi desaparecendo. Portanto, nós acabamos por não ter noção de tudo que lá tínhamos, da história da fundição mais antiga de Portugal, neste momento nós somos a fundição mais antiga de ferro em Portugal. Nem tínhamos noção de tudo que a Diana, agora dá para avisar a Diana, acabou por descobrir lá na fábrica. Muito obrigada, eu só descobri que já lá existia. Eu só trouxe a público Tem que ter liberdade para procurar. liberdade, apoio e todo o acompanhamento. Como disse e volto a dizer, foram incansáveis em todas as minhas visitas à fábrica. Mas muito obrigada. Vou perguntar então agora o mesmo ao Sr. Eu tinha uma pergunta. E curiosa, é uma coisa curiosa. A fábrica ainda tem máquinas de moldar para ar comprimido. São todas. Então, sim, eu vou dizer o que é que se faz. Avariaram o meu tempo, avariaram duas. E ninguém se foi ajeitar. E foi preciso mandar vir da Suécia, um homem para ajeitar. E bem, eu fui buscar ao hotel, o homem não faltava ao sueco. Mas é uma coisa incrível. O Sr. Fernando mandou ao hotel para Sagres. Não falava inglês. Pois. Mas o homem nem inglês falava. Deu-me um dicionário em inglês sueco, está em inglês. Uma coisa que se isso é possível. Como é que ele dicionário fazemos a pergunta? Ele chegou lá e pôs-se na fábrica, pôs o boné. E dizia SKF. Era SKF. Um gigante. E máquinas de moldar ar comprimido. Sabe o que é que eles dizem? Não tinha sabe, nunca tinha visto. Ora bem, e então, fomos almoçar. O Sr. Fernando, vamos almoçar todos. E eles, ao almoço, eu sei que o homem que era um homem importante. E ao meu prato, tiraram do meu prato bife. Batatas bife. Ah, não. Para o prato dele, digo, ei. O sueco. E fui para o hotel e de sacos. E eu fui buscar de manhã, e só que o porteiro, maravilha, fala todas as línguas. O porteiro do hotel para todas as línguas. Eu disse, olha, eu estava a buscar um homem, aí um gigante, e eu nem queria no carro, e chegou aqui na tua atrás, sentou-se lá, foi. Não posso esquecer disso. Portanto, ainda tem máquinas de moldar a ar comprimido. Não percebo nada disso. Depois em Portugal há uma. Agora penso já no fabricado Felipe, que também fabricava essas máquinas. Uma réplica dessas máquinas. E nós temos lá ainda máquinas, não é da SKF, de outras marcas, e ainda temos algumas da Felipe. Foi uma empresa de Portugal que começou a criar máquinas idênticas. Responder à minha pergunta, que era como é que recebe esta exposição que de alguma forma homenageia a sua família? Gostei muito. Gostou muito? Inesquecível. Inesquecível. E eu às vezes conto uma anedota, mas são verdade. Não. Tudo que eu conto não é mentira, é verdade. Foi a minha vida. A minha vida. Dá para escrever um livro. E nós somos muito privilegiados em poder ouvir as suas histórias. Claro, depois assim a minha vida seguiu totalmente diferente. Eu fui diretor do Multinacional de Bebidas,
viajei para a Escócia constantemente, eu isto, mas não sou filho. E a Escócia também tem a minha vida, depois da SIC, tive uma vida muito interessante, a minha vida é muito complicada, mas é interessante. Pronto, estive muitos anos, 19 anos, na multinacional de bebidas, é a maior multinacional do mundo. E viajei muito lá, para a Escócia quase todas as vezes, com clientes. E os portugueses pensam que é minho. E andavam de gatas logo de manhã. Vou falar disso. Só se passar as energias. Pois bem. Bem, a pergunta é a mesma, não é? Eu achei fantástica. Acho que isto é um exemplo da boa integração que se pode fazer entre a universidade e a indústria. Muitas vezes, a Faculdade de Letras é qualquer coisa assim que a gente nem... É Faculdade de Letras, não me enganei depois. História de Artes, na verdade. Faculdade de Letras é uma coisa que interessa à formação. E há uma coisa que me recordo particularmente. Eu entrei na CIF no ano a seguir a fazer 100 anos. E não houve que eu esteja ou estarei equivocada, mas não tive informação nenhuma de nada de importante. Ou um jantar de motivação de 100 anos, Sim, mas o jantar digamos que é bom, mas não perpetua nada. Digamos que não, eu cheguei lá no ano a seguir e não vi nada de interessante. Mas acho que agora o Sr. Engenheiro tem outras ideias. Mas agora, os 130 anos... Que é de 130 e 150. Não, mas os 130 merecem ser... Os 130 estão perto, merecem ser... E isso a responsabilidade é sua. Eu ouvi dizer que o Sr. Engenheiro estava com planos para a comemoração dos 130. Eu ouvi dizer que sim. Se eu tiver ajuda... Estamos cá. Eu julgo que era de facto muito importante este tipo de iniciativas para dar a conhecer, e não só a CIF, mas outras centenárias. Aqui há pouco tempo falava com a Diana sobre a metalúrgica Duarte Ferreira, também tem uma história giríssima, e há muitas por aí, e eu tenho de facto pena que não se dedique mais tempo a isto, e já lancei o repto à Diana de fazer a história da fundição em Portugal, que seria muito importante. Eu queria fazer uma homenagem a todos os funcionários que colaboraram com a Companhia de Fundição durante estes quase 130 anos, e contar um episódio rápido, muito curioso, e que liga a Companhia de Fundição a um momento que fez história na cidade do Porto. A Rainha Isabel II desembarcou junto à Rua de São João, subiu a Rua de São João e foi presenteada com uma peça da CIF quando passou em frente à companhia. Eu, nessa altura, teria 6, 7 anos à volta disso, estive nas janelas da CIF, a ver subir a Rainha Isabel II. Curiosamente, mesmo espécie, ela virá à frente sozinha com o nosso Presidente da República e uns 3 ou 4 metros atrás, o marido, que nunca vinha lado a lado com ela. Okay. Muito obrigada. Agradeço-vos a todos os contributos, acho que foi uma sessão muito profícua. Quero recordar que temos uma exposição patente, por isso convido-vos a todos a respeitarem os objetos que estão disponíveis. Dizer também que no próximo dia 9 de novembro, temos a próxima sessão dedicada à mineração e, uma vez mais, quero fazer os agradecimentos devidos a toda a equipa da CIF. Tudo isto só foi possível pela vossa colaboração, não só aos funcionários, mas também aos descendentes dos antigos fundadores. Foram todos impecáveis comigo, por isso, muito